Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o irmão Reginaldo do canal Eu Pregador. Eu quero falar nessa tarde a respeito do arrebatamento da igreja. Concernente a esse tema, nós temos 3 linhas de visão teológica. A primeira visão que eu posso citar é o pré-tribulacionismo, que acredita na vinda de Cristo antes da grande tribulação. Temos o mid-tribulacionismo, que acredita na vinda de Cristo no meio da grande tribulação. E temos também o pós-tribulacionismo, que acredita na vinda de Cristo apenas no final da grande tribulação. A minha visão é a visão pré-tribulacionista. Eu creio firmemente que a igreja não estará aqui. Por quê? Em primeiro lugar, a grande tribulação ela tem 2 propósitos principais. O primeiro propósito é reconciliar Israel com Deus. Porque quando Cristo vem em glória, Israel, que terá feito uma aliança com o anticristo, e essa aliança romperá, porque Israel vai ver o anticristo erguer aquela imagem que está escrita lá em Apocalipse, vai querer que as pessoas o adorem, e Israel então vai perceber que fizeram aliança com um falso Cristo. Então o anticristo ele vai se levantar contra a nação de Israel, e no final da grande tribulação, Cristo retorna em glória para se manifestar para todo o planeta Terra, e também para que Israel veja que ele era o Messias que Israel esperava e que eles não deram crédito. De maneira que o próprio Jesus vai dizer para Israel: vocês não me verão mais, sua casa ficará deserta, até que diga, bendito que vem em nome do Senhor. O segundo propósito é punir todos aqueles que não creram na verdade do Evangelho. Então a grande tribulação ela traz consigo 2 finalidades: reconciliar Israel com Deus e punir aqueles que não creram na verdade do Evangelho. Mas vamos andar um pouco na Bíblia, certo? Deixa eu abrir aqui. Eu tenho aqui alguns versículos destacados do livro de Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 7, por exemplo, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada. Apocalipse 21, 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Apocalipse 21, 2. Nós podemos citar também, irmãos, Apocalipse 21, 9. Então dos 7 anjos que trazem as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Temos também Apocalipse 22, 17, que diz: o Espírito e a noiva proclamam, vem, e todo aquele que ouvir responda, vem. Quem sentir sede, venha, e todos quanto desejarem venham e recebam de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Amados, esses versículos que eu destaquei aqui falam a respeito da noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? A noiva de Cristo é a igreja. Observa-se que o relacionamento da igreja com Jesus é comparado com noivado e casamento. No entanto, vale ressaltar que Jesus ele veio como judeu, trazido da cultura judaica. Se olharmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que desde o princípio, lá no Jardim do Éden, Cristo já era prometido. E quando nós vamos para os escritos hebraicos antigos, como o Pentateuco, os livros dos profetas, os Salmos, nós vamos ver que Cristo está lá.
apresentado através da palavra, oriundo da cultura judaica. Observa-se, irmãos, que, sendo assim, podemos observar que, sendo Cristo judeu, seguindo sempre toda a tradição de Israel, seria normal que esse casamento entre Cristo e a igreja também viesse seguir o padrão hebreu, judeu, de maneira que o próprio Jesus vai dizer ali em João capítulo 4, nós adoramos o que sabemos, pois a salvação vem dos judeus. Então, de certa forma, nós vemos um Cristo que vem da tribo de Judá, com costumes judeus, apresentado à humanidade. Então, seguindo pela lógica da tradição judaica, nós podemos entrar um pouco no quesito do casamento judeu. Como era feito o casamento judeu? O casamento judeu, ele tinha como tradição que a filha mais nova não poderia se casar sem que a mais velha casasse. Então nós vamos ver que a primeira aliança de Deus foi feita com Israel. A segunda com a igreja. Israel pode ser comparada com a filha mais velha e a igreja com a filha mais nova. Nós olhamos aqui agora em João, versículo 11 e 12. Diz assim, João 1, versículo 11 e 12, diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Então veja que a Bíblia está dizendo que Cristo vem para os judeus, porque quem esperava Cristo eram judeus. Mas a Bíblia vai dizer que esses não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então Israel rejeita Cristo e a igreja o recebe. Porque na cultura judaica, a filha mais velha, caso ela não quisesse aceitar o pedido de casamento, o noivo poderia casar com a mais nova, se essa rejeitasse. Então, irmãos, o primeiro ponto aí é o noivado. Como ocorria? Após esse homem ficar noivo, ele precisava deixar um dote para demonstrar o valor que a sua amada tinha. Então ele deixava alguma coisa que demonstrasse isso. E o que foi que Jesus deixou para demonstrar o seu amor ou o valor que ele via na sua amada? Nós vamos para João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 diz que Cristo entrega a sua vida, mostrando o seu amor pela humanidade, o seu amor pela igreja, que o receberia como noivo, como seu salvador. Então, o primeiro ponto é o noivado. Se a filha mais velha não aceita, a mais nova pode se casar. E agora o noivo, no segundo ponto, tem que deixar algo de valor, uma quantia estimada que mostre o quanto ela é preciosa para ele. E o que Cristo faz? Ele entrega a própria vida. Então, depois que o contrato de noivado era feito, o noivo retornava
o noivo ele retornava para ir preparar um lugar para morar junto com sua amada. E é interessante que aqui no Brasil, quando nós casamos, nós vamos embora da casa dos nossos pais, seguir a nossa própria vida. No entanto, na cultura judaica, o noivo construía uma casa dentro do terreno do seu próprio pai. Nós vamos encontrar isso aqui, João capítulo 14, no versículo 1 ao 6, Jesus diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então, João 14, do 1 ao 3, Jesus vai falar algo que bate justamente com a cultura dos judeus, de que o noivo, após ter firmado o contrato de noivado, deixado o dote que mostra o valor da sua amada para ele retorna para a casa do pai para preparar um lugar, a morada para o futuro casal, formar ali a sua família. E é interessante que Cristo, o que ele vai falar aqui em João 14, do 1 ao 3, bate corretamente com aquilo que a cultura judaica antiga tinha o hábito de fazer. Haja vista que o noivo ia, então, como eu disse, preparar o lugar. Só que quem decidia quando a casa estava pronta não era o noivo. Era o pai que decidia. Era o pai que dizia: olha, a casa está pronta. Você pode voltar e buscar a sua noiva. Quem decidia que o filho poderia ir buscar a noiva, que a casa já estava pronta, era o pai. O pai ia, vistoriava. Quando os aposentos, a habitação estivesse de agrado ao seu olhar, aí ele autorizava o filho voltar para buscar a noiva. Então a decisão do filho vir buscar a sua amada era do pai. Interessante que em Mateus capítulo 24, versículo 36, está escrito assim: entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Interessante. Então quer dizer que quem decidia que o filho podia vir buscar a noiva era o pai, na cultura judaica. E quando você vai olhar aqui para Mateus 24, 36, está dizendo que quem decide, quem sabe a hora de Cristo vir buscar a igreja é o Pai. Então nós vemos aí que mais uma vez a Bíblia está de acordo com o casamento judeu. Observa-se também que Jesus ele deixa claro que só o Pai sabe, ninguém sabe. Então, se a vinda de Cristo para buscar a sua igreja é no final da grande tribulação, o arrebatamento ocorrerá aí, então, pode-se dizer que nós sabemos sim, ué. Então, não bate, não confere com essa afirmação que Jesus dá aqui. Porém, eu não quero me limitar a dizer que esse texto é base para isso, até porque pessoas que são contrárias à visão pré-tribulacionista nos acusam de não ter base bíblica. Então agora eu quero entrar na Bíblia, mostrar pelo menos a maioria das bases que nós temos, para que não venha ficar dúvida e para calar os contradizentes. Então nós vemos aí que era o Pai que decidia, e essa narrativa de Mateus, do discurso de Jesus a respeito da vinda dele, vai bater justamente com isso. Observa-se também, irmãos, que
O filho, enquanto ele não vinha, enquanto a casa não ficava pronta, ele não podia vir buscar a noiva, ele mandava um amigo para que esse amigo viesse e olhasse a noiva para ver como ela estava, trazia presentes, né? E onde é que nós vamos encontrar isso? Aí nós vamos aqui, ó, para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus vai, mas quando Jesus vai, o Espírito Santo vem para ficar com a noiva, para olhar a noiva, para cuidar da noiva. Da mesma forma que o noivo judeu mandava um amigo para ver como estava a noiva, né? Observa-se também que o noivo mandava presentes para a sua noiva. E quando eu olho isso, eu vejo que o Espírito Santo trouxe os dons espirituais, né? Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4 até o 11, vou marcar aqui, do 4 ao 11, está escrito assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então fica nítido aqui para nós, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, que conforme na cultura judaica o amigo do noivo que vinha visitar a noiva enquanto o noivo estava longe, lá na casa do seu pai preparando a morada, trazia presentes para ela. E nós vemos aqui o Espírito Santo trazer dons espirituais para a igreja hoje, mais uma vez, andando alinhado com a tradição dos judeus. Vamos seguir mais para frente. Então o noivo ia preparar a casa e quando estava pronto, o pai autorizava e o noivo vinha buscar sua amada. E isso poderia ocorrer em qualquer momento. Por isso, a sua amada, ela precisava estar sempre preparada. Tanto ela como qualquer pessoa que queria acompanhar aquele cortejo precisava estar acompanhada. O noivo não dizia a hora que ele ia vir. E nós vamos encontrar isso em outros textos também. Como o noivo não dizia a hora em que ele ia retornar, simplesmente na hora que o pai falava: filho, a casa está pronta, vá buscar sua noiva, ele se levantava naquela euforia e ia buscar em qualquer momento, fosse na madrugada, fosse na tarde, qualquer momento ele ia buscar sua noiva. E aquelas pessoas que queriam acompanhar esse cortejo, elas precisavam estar também atentas, porque na hora que o noivo chegasse, principalmente a noiva,
ele chegaria de surpresa, levava sua noiva e todos aqueles tinham que o acompanhar. Aí o que acontece? Nós vamos olhar aqui, Mateus, capítulo 25, versículo 1, está escrito: portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Olha só, 10 virgens. Haja vista que essas 10 virgens aqui são amigas da noiva, que estavam ali esperando o noivo vir de surpresa buscar sua noiva, conforme a cultura, a tradição. Então elas estavam ali, na expectativa, para quando ele chegar, elas vão acompanharem o casamento. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo. Saiu ao encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. Então veja só que à meia-noite, um horário tão impróprio para uma pessoa iniciar uma cerimônia de casamento. E você vai ver que esse noivo ele viria num horário tão inesperado que as 10 virgens dormem. Deu horário, bom, até agora ele não veio. Tá tarde, vamos dormir. Quando nós ouvirmos aí o alarido de que ele está chegando, a gente levanta e corre atrás para acompanhar o casamento. E a Bíblia diz que no meio da noite ouviu-se o clamor: aí vem o noivo. Então, uma vinda repentina, inesperada. Agora, só esse texto para dizer que Jesus vai vir repentinamente? Não. Nós temos outros textos também. O mesmo texto que nós lemos aqui de Mateus 24:36, que fala que daquele dia hora ninguém sabe, só o Pai. No 37 diz assim, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veja que Jesus vai descrever que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé, que o povo estava seguindo o seu cotidiano normal. De repente, Noé entra na arca e o povo perece. Mas quando? Só depois que Noé entra na arca. Ou seja, Jesus está dizendo que só depois que a igreja dele, a noiva dele for tirada, é que vai vir o dilúvio da grande tribulação. No 39, para confirmar o que eu estou dizendo, fala assim, e as pessoas nem notaram, ou seja, vou repetir, Mateus 24:39 diz que as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e tomou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, não perceberam que Noé entrou na arca e a porta se fechou. O povo não vai perceber. O povo só vai perceber que a igreja foi arrebatada quando de repente começar a grande tribulação, quando começar todo o caos na terra. Aí é que vão observar que a igreja não vai estar mais aqui. Mas só isso? Não. Versículo 40. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas outro deixado. 2 homens estarão onde? Lavoura, plantação, trabalhando na roça. Aí eu te pergunto, quem é que vai poder trabalhar normalmente com o anticristo perseguindo os cristãos? Porque se esse homem que vai ser levado está trabalhando na lavoura, então é porque ele é um cristão, porque Jesus não vai arrebatar ímpio. Ele vai arrebatar cristão. Então fala assim, 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Ou seja, se um será arrebatado, é porque ele é cristão e ele vai estar trabalhando, ele vai estar no dia a dia dele normal. Então isso reforça mais uma vez que a vinda de Cristo é antes da grande tribulação. Porque as pessoas estarão seguindo o seu dia a dia comum. O crente vai estar lá na roça, no cabo da enxada, e Jesus volta e recolhe ele.
2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. E mais uma vez Jesus reforça: vigia, fica atento. Meu amigo, se Jesus fosse vir para a igreja no final da grande tribulação, ele não mandaria a gente vigiar e ficar atento, porque nós saberíamos. Será que você não sabe contar 7 anos a partir do momento que o anticristo se levantou? Claro que você sabe, então você vai saber o dia e a hora. Então não existe isso, arrebatamento da igreja é pré, nós vamos sair antes. Essa conversa de que vai sair depois, isso não tem nenhuma base bíblica. Esses escolhidos que Jesus vai pegar no final da grande tribulação é quem sobrar. É aqueles que vão ficar depois que a igreja subir, que o anticristo perseguir, que o anticristo se levantar contra a nação de Israel, e todos aqueles que não quiserem negar Jesus, que serão os desviados, que serão as pessoas que não dão valor à palavra de Deus, que vão ficar aqui embaixo. Esses aí é que vão resistir. Alguns vão ficar vivos, outros vão ser degolados, e aí Jesus vai recolher esses aí, mas a igreja vai vir com Cristo, já vai estar lá, até porque não tem como, né? No evangelho, em outro evangelho vai dizer também que vai estar 2 numa cama, um será levado e outro será deixado. Aí eu te pergunto, no meio da grande tribulação, com o anticristo perseguindo todos aqueles que não o adoram, como é que um crente vai estar na cama dele? Então esse texto não é para a grande tribulação, esse texto é para antes dela. Vai estar 2 numa cama, o cara vai estar dormindo, a mulher vai estar dormindo, e Jesus vem e recolhe ele. Porque na grande tribulação eu duvido que vai ter algum crente dentro de casa. Como? Se o anticristo vai estar mandando todo mundo colocar marca. Quem não colocar é perseguido, preso. Ou o crente vai estar no meio do mato, ou ele vai estar preso ou morrendo. Então se fala que vai estar na cama, deitado, dormindo, seguindo o seu cotidiano normal, é porque vai ser antes dele se levantar. Vai ser ainda nos nossos dias. E quando eu falo nos nossos dias, não é no meu dia eu vivo aqui, porque eu não sei. Possa ser que seja também só depois que eu morrer. Mas quando eu falo nos nossos dias, é que vai ser anterior à grande tribulação. Então depois que o noivo vinha, vamos encerrar. Depois que o noivo vinha em segredo buscar sua noiva, o que acontece? Ele levava ela e ficava 7 dias, olha só que interessante. Ele ficava 7 dias com ela na recâmara. Ou seja, ele levava ela secretamente, passava 7 dias com ela na recâmara. Quantos anos será a grande tribulação? 7 anos. E é interessante que a Bíblia vai dizer que no final da grande tribulação, Jesus vai ser visto no céu com seus santos. Não diz santos anjos, diz santos. Só apenas santos. Quem são esses santos? É a igreja. E eu vou te provar, porque na cultura judaica, depois dos 7 dias que o noivo passava com a sua noiva na recâmara, o que acontecia? Ele vinha ao término de 7 dias e mostrava ela publicamente para todos verem que aquela era a sua esposa. É o que vai acontecer quando a grande tribulação acabar, depois dos 7 anos que a igreja estará nas bodas do Cordeiro com Cristo. A igreja vai vir na glória e todos vão ver a igreja sendo apresentada por Cristo diante de toda a humanidade, assim como um noivo judeu fazia com a sua noiva. Aonde é que nós vamos ver isso? Vou te mostrar. Tem que ter, porque dizem que nós não temos base bíblica, né? Então, peraí, eu vou te mostrar. Nós vamos ver aqui na carta de Judas, capítulo 1, versículo 14, está escrito: ora, foi quanto a esses que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios que de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Então no versículo 14 diz que Enoque viu
Jesus vindo na glória com seus milhares de santos, pessoas. Então nós vamos ver que o texto não fala de anjo, o texto fala de santos. E quem é que a Bíblia chama de santos? A Bíblia chama de santos pessoas, crentes, homens, seres humanos. Anjo a Bíblia chama de anjo. Quando a Bíblia fala os santos, a Bíblia está se referindo a pessoas. Mas tem mais, com certeza. Eu vou mostrar mais base bíblica aqui, porque eles falam que nós não temos. Apocalipse 19, 7 e 8 está escrito: alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada para vestir-se, e foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais: estas são as exatas palavras de Deus. Olha só, núpcias do Cordeiro. Mais uma vez falando de casamento e batendo totalmente conforme o que está escrito, conforme a tradição dos judeus. Então, pessoal, era isso aí que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe a cada um e que nós venhamos estudar mais a Bíblia, para que nós não venhamos cair no engano de muita gente que profere mentira e fala coisas que Deus não mandou.